Boa tarde, nós estamos aqui fazendo uma mesa redonda para a cadeira de seminários de vídeo de interação. Eu sou o Felipe Amado, estou pagando a cadeira. Sou Gustavo Figueiredo, também estou pagando a cadeira no momento. Eu sou o Lili Moraes Santos, ex-estudante do SIM, atual estudante de design gráfico na ESO. E eu sou o Matheus Luque, também conhecido como Feral. Fui aluno do SIM, hoje em dia faço mestrado aqui na Federal, só que em design. O tema da nossa conversa é design de jogos, que alguns colegas têm experiência. E a gente ia começar falando sobre a terminologia, né? Tem alguns problemas que as pessoas não têm muito conhecimento, tipo, tem noções erradas sobre a função de cada pessoa, ou tipo, o que é que significa design, o que é que ele faz, o que ele não faz. Vocês poderiam elaborar um pouco sobre isso? A gente também esqueceu de dizer que a gente é membro da coordenação do GDA Recife, né? Tem essa lembrança. Bom, o ofício de designer meio que começou quando reis começavam a contratar artesãos para as oficinas reais e eles ficaram trabalhando lá para fazer tapeçaria, para fazer tapetes, etc. Basicamente era um trabalho gráfico. Eles ficavam criando padrões, eles ficavam criando desenhos para ficar enfeitando os castelos, os locais reais. Daí, o ofício saiu da parte real, saiu da parte da corte e começou a ir para as indústrias, que foi quando começou a Revolução Industrial, que a galera percebeu que deixar o produto mais diferente, botar alguma coisa mais bonita, uma estética mais agradável no produto, vai fazer o produto vender. Tá. Para você, o que é que significa design? Agora, hoje em dia, design se trata da parte de projetar coisas. A gente tem, inclusive, um problema com a terminologia do nome design, porque aqui no Brasil a gente associa muito design a desenho. Isso. Design, o termo original em inglês, ele tem mais a ver com projetar do que realmente desenhar alguma coisa. É desenhar no sentido de você projetar você desenvolver alguma coisa. Projetar, criar, etc. Tem zilhões de significado em design e aqui no Brasil a gente só está acostumado a um, que é justamente esse do desenho. Que é um dos mais errôneos. Inclusive, tirando a parte do conceito original, depois da época da bolha da internet, a palavra designer acabou, infelizmente, pegando uma carga de designer gráfico, né? Então, é web designer. Então, ficou-se um certo preconceito com o nome designer, especialmente aqui no Brasil. Foi quando começou a ser mais conhecido, né? A parte do designer, o termo design em geral. A palavra designer começou a cair mais na boca do povo depois do surgimento da profissão, mas do ofício de web designer. Aí, o problema é que isso acabou meio que fazendo que, na cabeça do povo, estereotipando o designer como, geralmente, o web designer ou designer gráfico. E esse estereótipo, infelizmente, repassou para dentro de muita gente de tecnologia. Colocando isso no contexto de jogos, design de jogos, o que é que significa para vocês? Cara, o game designer, no caso, muita gente acha que a pessoa que constrói realmente as regras do jogo, como é que faz o fluxo do jogo, como é que vai ser a experiência, muita gente acha que vai fazer isso é o programador. Não. Esse é o papel do game designer. O game designer é o cara que vai projetar o jogo, vai projetar a experiência do jogo como um todo. Ou seja, o que é que o jogo vai ser, como é que ele é jogado, como é que é o fluxo dele, qual é a experiência que você quer passar para o jogador. O game designer vai fazer tudo isso e ele vai servir como pilar central para interligar o resto da equipe. A equipe de programação, equipe de arte, a equipe de som, a equipe de música. A equipe de arte, inclusive, se divide em equipe de arte conceitual, arte de texturização, tem a questão de modelagem. Isso só dentro de desenvolvimento. Ainda tem a outra questão fora, de publicação, marketing e tudo mais. Então, o game designer ele é uma ponte entre todas essas áreas envolvidas dentro da criação de um jogo, com digamos, uma visão comum centrada nesse profissional e nessa visão de design. O problema infelizmente, muita gente acha que quem tem essa função, boa parte dessas funções, é o programador e que o designer é parte da equipe de arte.
Porque Isso vem do problema que a gente estava falando, né? Que tipo, as definições do que o termo significa é muito nebuloso na cabeça das pessoas. Né? Até mesmo pessoas da área não têm uma ideia muito fixa sobre o que cada um Tanto que lá no GDA a gente esbarra muitas vezes em gente que quer trabalhar na área de jogos e entra como programador querendo ser game designer, e quando a gente cita que existe o papel de game designer, eles acham que o game designer é um cara da parte de arte. Mas isso daí veio muito, rapidinho. Essa confusão de programador e game designer veio muito do começo dos jogos. Sim. Que o cara que elaborava o jogo era o programador, o game designer, algumas vezes ele fazia arte também, arte de programador, vamos dizer assim, todo mundo sabe o que é isso, né? E meio que perdura isso até hoje, tá ligado? Os primeiros jogos eram a mesma pessoa que fazia. A mesma pessoa, então o desenho do jogo, o roteiro, a programação, tudo. Tanto que se a gente for ver o primeiro jogo de computador mesmo, o Tennis for Two, ele na verdade foi um jogo improvisado dentro de um laboratório de uma faculdade, jogado no osciloscópio. Ficava uma bolinha do osciloscópio. Aí essa noção, aí depois foram criados esteroides, Pong, jogos Mighty. Eram jogos que não tinham muito essa parte de arte. A arte começou a entrar com mais força. Só uma questão de passatempo. O jogo era muito mais mecânica do que realmente. Era mais a dinâmica do jogo do que outras coisas. Se começou a colocar mais elementos. Roteiro e história começaram a entrar mais quando isso foi mais na era Nintendo e na era PC. Entrou na era do Crash dos videogames, de 83, né? Eu acho que entrou antes ainda, não, mas o Crash 83 foi 83. 83. Foi o ápice, que foi quando foi lançado o jogo ET. E o jogo foi um fracasso tão grande que enterraram os cartuchos remanescentes num deserto debaixo de um monte de concreto. Sério. Tanto é que cavaram esse buraco que fizeram e acharam. Teve o Kickstarter. Teve uma reportagem, né, sobre isso. Enfim, esse Crash ele serviu para falir a Atari. E falir um monte de gente que estava imitando o Atari, e isso meio que começou a matar o mercado. Matar não, mas deixou em estasis o mercado de games e console, e deixou isso muito para o PC, que era uma plataforma usada mais para você usar para trabalho e tal. Então, pelo fato do computador ter um potencial assim, mais diferenciado, as capacidades, tanto computacionais como capacidades de software, mais dinâmicas do que um videogame, se passou a ter uma habilidade de você poder botar mais coisas. Então começaram a surgir jogos mais narrativos, os point and click adventures, eram jogos que você tinha uma aventura, você tinha quebra-cabeças. O point and click mesmo surgiu nessa época, só que o jogo narrativo, o jogo de história e tudo mais, já existia antes. Tá ligado? Só que não era tão... era só texto. Era só texto. Era só texto. Zork. Tanto é que você escrevia tipo left, right, puxando problemas a gente aqui. A evolução da indústria mesmo, assim, foi mudando também o processo com que são feitos os jogos, né? Os processos de design, assim. Antigamente tinha uma preocupação muito maior para a questão da distribuição e os recursos eram muito limitados assim, para se fazer. Não era todo mundo que conseguia ter acesso ao estúdio para conseguir fazer. Era difícil, era muito complicado. E isso refletia no design da época, assim, do cara. Né? Inicialmente, na verdade, as limitações, grande parte delas eram limitações de rádio. A coisa, tipo... Sem pular para o plano de negócio, né? Porque antigamente era tudo mídia física, tudo mais para você distribuir, era complicado. Tem um time skip aí que a gente deu, de 20 anos, mas depois do Crash teve a questão da Nintendo voltando a trazer consoles para casa. Aí começou a ter a corrida de consoles que desenvolveu os videogames a um nível gráfico suficiente para você poder contar não só narrativamente, mas visualmente e sonoramente uma história. Isso começou a trazer, por necessidade, profissionais de outras áreas. Realmente começou a ter que ter artistas mesmo no jogo. Realmente começou a ter que ter músicos trabalhando dentro do jogo. Aí eu já comecei a discordar. Porque, por exemplo,
Vamos puxar agora pro Japão, porque a gente tá falando dos Estados Unidos, Ocidente e tudo mais. Japão... Não, desde essa época aí da crise, já tinham músicos mesmo trabalhando em jogos, já tinham artistas mesmo trabalhando em jogos. Se bem que o Japão, porque eu queria entrar outro na mundo. parte do Japão. Não, eu não queria entrar na parte do Japão, porque o Japão basicamente criou o modelo de tipo de jogo que a gente teve durante muito tempo, que foi a era de ouro do Final Fantasy. O RPG. Na verdade, do RPG oriental como um todo, mas isso surgiu de um conceito que eles usavam chamado Visual Novel. Que era Era um texto, não era um era livro, exatamente um só jogo, que era um livro interativo. era um É livro, um interativo no computador. era um livro com imagem. Puxando um pouquinho, Isso já misturava profissionais as desses áreas preocupações diferentes. maiores antigamente era na questão de você ter o design de produto que funcionasse, que tivesse interações diferenciadas, né? Você conseguir desenvolver e projetar interações diferentes, tipo, mecânicas diferentes no jogo, formas de interação com o jogo diferente, assim, uma coisa que era muito limitada, que não existia, ele estava vindo do zero, né? A gente tinha que criar toda essa base que existia. Ele não tem um Tanto que tinha um erro de noção do que é que realmente se queria. Muita gente achava que você queria fazer mecânicas diferentes. Tem gente que achava que você queria franquias diferentes. Tanto que antigamente, numa época onde os pais não sabiam o que eram os jogos, boa parte dos jogos se vendiam por causa da franquia que o jogo tinha. Tipo, eu não sei que jogo é esse, mas eu sei que esse jogo é do Popeye e meu filho gosta do Popeye, então eu vou comprar o jogo do Popeye. E isso frustrou muitas crianças com Superman 64. Vocês fazendo uma relação desse contexto do começo dos jogos. Depois de certo tempo, o pessoal começou a perceber que não são as mecânicas, não são a franquia, é a experiência, é o sentimento que o jogador está tendo, é o tipo de emoção que ele está tendo, enfim, o foco, o objetivo geral do que você está querendo atingir quando você produz um jogo começou a se entrar em debate. Isso demorou um certo tempo para ser. Primeiro que demorou para entrar em debate, segundo que demorou mais ainda para se chegar a alguma conclusão, ou uma conclusão ou outra. E sim, entraram em várias conclusões diferentes. Isso diversificou muito o mercado, para bem ou para mal, com relação a isso. Um tema aqui tão recorrente, falando sempre, é o design voltado ao usuário, né? Como isso se relaciona com a questão de jogos? Antes de a gente falar de design voltado ao usuário, a gente tem que falar um pouquinho do design focado no produto. Porque o design, existiram trocentas correntes do design ao longo de muito tempo. E ainda existem várias. E ainda existem muitas correntes. As correntes antigas ainda influenciam as correntes novas, tem gente que faz menção às correntes antigas, por aí vai. Mas, no geral, em termos gerais, a gente tinha antigamente uma predominância muito forte do design centrado no produto. Assim, a gente se fazia um produto para ele consumir menos matéria-prima ou para que ele tivesse uma forma mais agradável, visualmente mais agradável, uma forma que remetesse a algum elemento cultural, enfim. O foco era em como a gente vai produzir um produto melhor, mas depois de certo tempo se começou a ter a noção de que aquele produto vai estar sendo usado por alguém. Então, o que a gente está tendo que fazer não é fazer um produto melhor, é agradar melhor o usuário daquele produto. E isso começou a criar a corrente do design focado no usuário. Vocês acham que isso teve alguma relação com a mudança, tipo, hoje em dia ficou bem mais fácil, né? No caso de você fazer a criação, a distribuição. Essas preocupações que eram muito grandes no passado, hoje em dia não tem mais essa preocupação, tipo, quanto vai caber dentro daquela fita para você conseguir fazer um jogo. Até porque hoje em dia você pode fazer. Esse tipo de limitação acabou de sumindo, no caso, né? E aí, tipo, outras preocupações começaram a surgir. Aí, no caso do design voltado ao usuário, pôde surgir, porque o paradigma foi mudando. Não, na verdade o objetivo que está sendo construído no jogo está mudando. É porque você não precisa mais pensar no produto físico. Não. Na verdade é o seguinte, o design centrado no usuário surgiu antes disso. Ele está entrando com maior predominância, está sendo fortalecido hoje em dia por causa dos fatores que vocês mencionaram. Ele está sendo fortalecido hoje em dia por causa do fator concorrência. Sim, na verdade ele surgiu por causa disso. Ele surgiu por causa do fator concorrência e está sendo mais focado hoje em dia por causa do fator concorrência. Porque tanto é que a galera fala muito de fazer inovação, criar coisas novas, só que o design focado no usuário, ele tenta pegar uma parte da população que tem uma necessidade e suprir aquela necessidade. Tá ligado?
Por exemplo, vamos dizer que alguém tem uma necessidade especial que ele não consegue mexer a mão, sabe? Pronto, então o design vai ser voltado a criar alguma coisa que auxilie essa pessoa a mexer a mão. A pessoa não tem a mão, aí já tem, tipo, a pessoa já pode botar próteses. Uma prótese. Aí o design do usuário é tipo, não, qual é a necessidade daquela pessoa que não pode mexer a mão? O que é que eu posso fazer? Aí ele tem que trabalhar dentro das limitações de tecnologia, que a gente tem ainda, querendo ou não, em fazer uma prótese melhor. E fazer uma prótese mais leve, etc, etc. Tanto é que antigamente a prótese era bengala, pode-se dizer assim. A pessoa que não podia andar, tá ligado? A prótese da pessoa era bengala. Mas a perna de pirata também, né? A perna de pirata, etc, etc. Mas enfim, voltando no contexto de jogos, design centrado no usuário e centrado no produto também existiam essas duas correntes, e ainda existem, na verdade, essas duas correntes dentro de jogos até hoje. A gente tem, hoje em dia, a gente tem uma dicotomia, que a gente vai falar um pouco mais pra frente quando chegar em jogos independentes, mas a gente tem muito uma dicotomia nessa parte de que a gente vê mais design centrado no produto em empresas grandes que têm mais a perder e mais investidores nas costas, e a gente vê mais design centrado no usuário em equipes de produção independentes que têm menos a perder, mas que têm mais espaço, mas que eles têm mais espaço para inovar. Então eles tentam usar o design centrado no usuário como forma de inovação. E até porque eles estão mais próximos dos jogadores, querendo ou não. Muitos deles são jogadores. São jogadores frustrados, ou pessoas que, tal jogo é assim, mas eu não queria que fosse daquele jeito, eu queria que fosse assim. Aí o cara lança e vê como é que faz. Mas, de novo, não é do tipo qualquer pessoa de qualquer maneira. Há processos de design envolvidos também, mesmo que empíricos. Há um processo de design no final das contas. Tanto que o que borbulha como sucesso é só um pouco de vários jogos que estão produzidos de forma independente. Ainda nesse contexto dessa diferença de design centrado no usuário e produto, a gente tem no centro disso, por exemplo, jogos educacionais. Se você for falar com game designer, muitos deles vão dizer jogos educacionais não existem. Jogos educacionais são vistos como uma coisa tipo ruim, assim, né? Todo mundo fica com um gosto ruim na boca quando fala de jogos educacionais. O problema dos jogos educacionais é porque é o seguinte: grande parte do que se tentou fazer de jogos educacionais eram design centrado no produto. Geralmente eram atividades que existiam fora já, tipo, eram jogos de palavras, jogos de quebra-cabeça, jogos de fazer matemática, Acho tal figura. Relacionar figuras e tal. Era uma coisa muito centrada na atividade em si e não na experiência de quem está jogando. Então, era design muito centrado no produto. Enquanto que jogos, na sua essência, por ser como o jogo é uma atividade que você faz voluntariamente, tem que ser design centrado no usuário. Então, o fato de você tentar fazer um jogo centrado na atividade e que por obrigação tem que ser educativo, ele já deixa de ser um jogo. Porque ele já perde o fator voluntário. Já começa que o jogo é uma espécie de diversão. Você vai jogar o jogo porque você quer, não porque você está sendo obrigado. O grande problema de muito jogo educacional é justamente esse, eles esquecerem o fator diversão. Já trabalhei com gente que queria fazer jogo educacional, eles diziam, não, mas você tem que pensar que ele vai aprender de tal maneira, sei lá o quê, você tem que pensar assim, não, mas você está esquecendo de algum nome muito complicado que os pedagogos falavam. E eu, não, e você está esquecendo de divertir, você está esquecendo do jogo. Que você tem que deixar de querer pegar muito pela mão da pessoa e meio que fazer a pessoa aprender por si mesma. Eu acho que um dos grandes problemas disso aí é que, tipo, eles têm que pegar um sistema que já está falho, tipo, nosso sistema educacional já é uma coisa que você tem que modificar, e você tentar deixar ele digital. Exato. É o mesmo sistema que não está funcionando aqui, para você não funcionar no jogo. Sabe? Pois é. A questão é que o sistema educacional antigo se focava muito naquela questão de você socar o máximo possível de conhecimento na cabeça da pessoa. E a melhor pessoa era aquela que conseguia manter a melhor qualidade de conhecimento. A questão é que hoje em dia se gera conhecimento numa velocidade muito maior do que se você consegue ensinar. Então, qual é o foco hoje em dia? O que deveria ser o foco educacional hoje em dia? Não enfiar conhecimento, mas ensinar a pessoa a aprender. E a essência de um jogo, a essência básica de um bom jogo, feito através do bom design,
é um jogo que ensine por ele mesmo e que faça com que o jogador se esforce por conta própria e vontade própria a aprender. Várias capacidades que você consegue aprender jogando, tipo, trabalhar em equipe, raciocínio lógico, sabe? Tipo, a resolver problemas, você conseguir pegar uma situação inesperada que você não tem as informações necessárias e conseguir pegar do seu conhecimento prévio, conseguir arranjar uma solução, né? Tipo, são problemáticas que a gente tem hoje em dia, é uma coisa bem mais importante para o jovem hoje em dia aprender esse tipo de coisa, do que você conseguir acumular aquele conhecimento e não saber usar ele para nada, assim, no caso, sabe? Tanto é que o próprio mercado de trabalho meio que já cobra isso daí da pessoa, não para os trabalhos mais repetitivos, até para eles, por exemplo. Vamos dizer que eu estou trabalhando de secretário para alguém e eu tenho que resolver uma bronca, velho. Eu tenho que me desenrolar para resolver aquela bronca, tá ligado? Dia desses, minha namorada que é designer, ela tá estagiando agora, apareceu um negócio no setor de marketing que é tipo, a gente precisa calcular a distância desse ponto até esse ponto aqui, que era tipo a distância do gerador do hotel para a casa de uma doida. Como é que a gente vai fazer isso aí, tá ligado? É exatamente isso aí. É resolução de problemas. É aquele conhecimento prévio que você tem para resolver o problema. Tanto que tem pouquíssimos jogos que, com poucas mecânicas e sem inserir mecânicas novas, conseguem durar, conseguem perdurar o jogo todo. Sabe? Fazer com que você jogue do começo ao fim só com aquilo. Tem que ser o mais Eu simples vejo possível. muito os jogos adicionais focando na parte da gamificação da educação. Tipo, Gamificação, inclusive. Gamificação, você ter a noção de você ter retorno, né? Premiação. Gamificação é um tema polêmico por si só, porque existe ainda uma questão de o que é gamificar algo. Que vem a outro problema que a gente já estava conversando, né? Tipo, às vezes você tem um termo que é usado amplamente e é usado para descrever coisas diferentes, assim, tipo, definido, né? Tanto que gamification é um termo que, além de ser um termo novo aspas, cronologicamente ele não é tão novo assim, mas o uso dele mais difundido é novo. É novo e todo mundo usa o jeito que quer. E infelizmente é usado de maneiras altamente bizonhas, porque as características que a gente costuma enumerar, que a gente costuma ver gente enumerando como sendo características de gamification, normalmente são características de jogos ruins de Facebook. Ou até mesmo do boletim do colégio. Premiação. Premiação. Pontos, medalha e ranking. Tá ligado? Não está muito focado na experiência do usuário enquanto está passando. Exatamente. Que deveria ser a parte principal de se transformar num jogo. Tanto que numa época, a gente entrou em um certo momento de crise recente no mercado de games, onde se esqueceu da essência de um jogo, da essência da questão de você fazer com que o jogador aprenda através do jogo, ao invés de você carregar ele na mão. Ao invés de ficar aparecendo lembretes de quais botões faz quais coisas. Tanto que a cada 3 segundos você anda um passo tem uma tem um balão, aparece um balão dizendo aperte o que você deve fazer para isso e tal. Aperte tal botão para pular, aperte tal botão para ir pro lado. Cara, e vai apertar todas as vezes, sempre que você tem que fazer aquela ação. Aperte de novo. Houve uma época, inclusive tem um vídeo na internet, procura 5 elites sobre Mega Man X, o cara basicamente faz um apanhado dessas más características de jogo sem carga na mão, de gamificação, aspas, e diz, não, vamos pegar um exemplo antigo, vamos pegar o exemplo Mega Man, que é um jogo tipo, vamos pegar anos 80, anos 90. Anos 80 Mega Man e anos 90 Mega Man X, que eram jogos que, tudo bem, tinha um manual de instruções, mas você podia ignorar o manual de instruções e partir direto para o jogo, que o jogo ensinava você a jogar através dele mesmo. Nos primeiros estágios eles não diziam nada, mas eles botavam de uma maneira que era visivelmente entendível. Você empiricamente conseguia aprender a jogar. Você, enquanto estava jogando, você aprendia as mecânicas do jogo. Eu não digo nem tipo, enquanto você está jogando você aprendia, eu digo, enquanto você está jogando, você testava também. O que você podia fazer, tá ligado? Exatamente, testava. Você tinha uma situação que você estava ali,
o que é que eu posso fazer nessa situação, e você ia testando até gastar todas as suas... todos os seus fazer com recursos. que o jogador procure E esse lado inquisitivo, né? Uma coisa que ficou marcante dos jogos, eles às vezes estão tirando dos jogos. Sim. E aí tá fazendo. Mas eles estão muito mais botando o manual de instruções na frente do jogador. Porque assim, ao invés de estar no livrinho. Para ter esse retorno fácil, né? Esse retorno a importância... como se fosse o fast food do jogo, né? Sim, justamente. Porque a importância nisso era você, no começo, limitar um pouquinho a questão das opções do jogador, no sentido de que as opções que ele tem são significativas, mas elas não são vastas o suficiente para deixar o jogador confuso. Hoje em dia, infelizmente, os jogos estão tentando crescer, eles estão tentando crescer muito em complexidade para fazer aquele eye candy, né, para tentar chamar pela complexidade, e eles vomitam essa complexidade de uma vez no jogador. Como é que o jogador vai conseguir se orientar através daquele mundo de complexidade? Deveria ser através de bom game design e bom level design, ou seja, você fazer com que a experiência de jogo siga por caminhos de escolhas significativas, mas que abram um leque de possibilidades aos poucos. Como é que muitos jogos estão fazendo hoje em dia? Através de aperte tal botão para fazer tal coisa, vá por aqui, vá por ali, carregando o jogador na mão. Medalhas. Você conseguiu fazer isso? Meus parabéns. E aí, qual já fiz? Eu fico confuso com uma coisa, tipo, você está falando que isso é uma tendência hoje em dia, tipo, mas a gente não estava conversando antes que, tipo, a ideia do foco no usuário está na moda hoje em dia, no caso. Na verdade, é porque o design focado no usuário tá em tendência hoje em dia, só que em jogos, o jogo não meio que ele não sai dessa tendência, porque o jogo, a indústria de jogos como um todo é recente. A indústria de jogos é da década de 80, começou na década de 80, ela tem o quê? 34 anos. Enquanto a indústria do produto, a indústria de criar, o ofício de criar jogos, por ser uma indústria recente, a escala de, eu diria escala de geração, eu ia falar escala de idade, mas na verdade é uma escala de geração, que assim, existe uma estrutura no mercado de produção de games. Existem as empresas grandes que são as que estão dando dinheiro, que geralmente são os publishers, as empresas que vão publicar o jogo, que são dando dinheiro, às vezes. Que ou são elas que colocam o dinheiro, ou elas que recebem dinheiro de investidores por fora, administram esse dinheiro e custeiam o desenvolvimento do jogo. Aí essas empresas geralmente são os mais especialistas realmente em negócios, geralmente é um pessoal mais velho, geralmente é um pessoal de uma geração anterior, geralmente de uma geração mais focada em negócios de companhia grande. E geralmente são pessoas que não jogam. Lembrando. Abaixo disso, a gente chegando mais próximo da parte da produção, a gente tem, abaixo da publisher tem a produção, que geralmente está agregada ao desenvolvimento, mas produção é um negócio um pouco mais amplo. A gente tem o desenvolvimento propriamente dito do jogo, que aí a gente vai ter programadores, a gente vai ter designers, game designers, level designers, mas a gente vai ter a parte do povo de arte, o povo de modelagem, o povo de arte 2D, texturização, o povo de música, o povo de sonoplastia, enfim. A gente vai ter o pessoal que vai realmente produzir o jogo em si, que geralmente é o pessoal que está recebendo o dinheiro do publisher, e em troca do publisher está publicando o jogo, fazendo toda a parte de distribuição e logística. De marketing a parte mais complicada da coisa, que o desenvolvedor, seria muito caro o desenvolvedor pegar isso. E depois disso a gente vai ter o jogador, que vai realmente, a gente vai ter o produto, no caso, abaixo disso a gente vai ter o jogo, e a interface com o jogo, a gente vai ter lá o jogador. O problema a gente tem que é o usuário final. O problema como quem está ditando as regras, como quem está dando dinheiro e, portanto, ditando as regras, é o pessoal que está nos publishers. Quem dita como é que vai ser o produto é mais o publisher. E não então, quem tá fazendo. o publisher acaba sendo uma parede entre o desenvolvedor e o jogador. Então depende muito de como o publisher vai ver o jogador e passar, como vai fazer a permissibilidade disso para o desenvolvedor. Você acha que isso tem muito a ver porque os jogos independentes estão entrando em alta hoje? Eu chego nisso aí já.
É justamente esse o ponto. A maneira como isso está sendo organizado pelas empresas grandes é muito centrado no produto. Eu diria que é muito centrado, ainda mais do que só centrado no produto, eu diria que é muito centrado em tendência. Sim, era isso que eu ia falar. É muito centrado, tipo... Métricas. A gente tá na época da internet, a gente pode medir quase tudo, tá ligado? Exato. Toda interação online pode ser medida por N jeitos. Aí toda publisher tem lá um conjunto de meio que métricas que dizem, tal coisa está em alta, tal coisa está em baixa, sei lá o que, etc. Tal coisa vende, tal coisa não vende. Ele cobra do desenvolvedor. Eles tentam fazer receitas que já estão comprovadamente que funcionam, Exato. né? E tentam tirar o máximo possível de dinheiro daquela Isso tem alguns problemas, entre eles o seguinte, é um problema que a gente viu muito na indústria de brinquedos, especialmente bonecos de ação. O que é que acontecia? Bonecos móveis. Geralmente, bonecos de ação, a gente vê mais bonecos para meninos, bonecos de ação mais meninos. Por quê? Por que não fazem bonecas de ação? Por que não tem bonecos de ação meninas? Power Rangers, por exemplo. Mesmo que você veja nas séries de desenho animado, você vê mulheres entre Power Rangers, lá na prateleira você vai ver muito mais, proporcionalmente muito mais dos personagens homens do que mulheres. Aí por quê? A indústria de brinquedos vai dizer que é porque vende pouco para meninas. O problema é, como eles dizem que vende pouco para meninas, essa é a desculpa deles para produzir mais para meninas e menos para meninas. Aí quando as meninas vão procurar... porque ela assistiu o filme do Batalha da Galáxia. Não existe o brinquedo da Gamora. E realmente, tipo... Existe da árvore, do Groot, existe do Groot, do Rock, do Drax, dos personagens masculinos. E mas não não tem quando for isso. Pois é, quando teve uma família que foi procurar isso daí, eu entrei em contato com a Disney, eles disseram, não, o boneco, né, no caso, o brinquedo da Gamora só pode ser comprado em algumas lojas e é vendido como edição limitada. Pois é. Aí, porque não veio pra menina. Completando, fica um negócio que as meninas chegam lá, não, a gente quer comprar, mas não tem muito à venda. Então, como não tem muito à venda, vamos comprar a boneca mesmo. Então, a mãe chega lá para comprar, ou o pai chega lá para comprar e compra a boneca mesmo. Resultado, vende pouco. Aí, como vende pouco, entra no ciclo de retroalimentação. Voltando para os jogos, esse ciclo de retroalimentação acabou acontecendo. Tipo, houve uma época que praticamente só se fazia, se você olhasse na lista de jogos mais vendidos ou lista de maior faturamento, em períodos de tempo, era só jogo de Segunda Guerra Mundial, ou depois só jogo de tiro em primeira pessoa sobre guerra moderna. Eu ainda digo, não só se faz isso, como se fazia desde o começo. No Super Nintendo a gente teve o boom do jogo de plataforma. Sim, foi. Todo santo jogo Super Nintendo era jogo de plataforma. Diversos jogos de plataforma. Quantas imitações de Mario a gente viu? E ainda continuaram depois nos próximos videogames, mas depois foi mudando a tendência. Quando começou, foi PlayStation, foi quando começou a ter CD e tal, foi quando começou a jogo de tiro. O jogo de tiro meio que se popularizou aí. Só que nessa época a tendência em voga era RPG. RPG oriental, que foi pro PlayStation 2 também. Foi quando chegou, empresas do Japão começaram a publicar jogos aqui. Foi a era de ouro. Final Fantasy, Dragon Quest. Existiam jogos de RPG ocidental, mas não eram tão bem vistos, ou então não eram muito bem feitos. O que é era só para computador. Mas é que tá, isso o duelo jogos de RPG oriental versus jogo de RPG ocidental são uma conversa, renderia uma mesa redonda separada. Mas digamos que são porque eles têm origens e propostas diferentes. Mas no final das contas, veio até hoje uma questão muito de se focar no que está sendo a tendência do momento. O outro problema do uso de métricas, que isso é mais recente, é que as métricas, números, médias, mascaram picos e vales. Isso faz com que você, na tentativa de agradar todos, acabe não agradando ninguém. Exato. Ou então acabe agradando de uma maneira que satura com muita facilidade. Você pode até meio que pegar, fazer uma analogia com teoria
evolução mesmo. A partir do momento que você não causa mudanças, aquela espécie vai morrer. A partir do momento que a espécie não vai se adaptando, não vai evoluindo, não vai mudando, Estagna, né? se estagna e morre. É porque eu vou comprar um jogo se eu já tenho ele, no caso, né? Justamente. Por que eu vou comprar o próximo FIFA se eu já tenho o FIFA Você já tem um outro 13, FIFA. 12, 11, 14.1? FIFA foi um dos casos mais bizarros, porque FIFA aconteceu de o jogo de um ano para o outro, eles literalmente só mudaram o nome, o jogo por baixo era o mesmo. E ainda venderam. E ainda venderam pra caramba, Mas assim. porque na época eles tinham uma limitação, né? Você não tinha. Não, foi o FIFA 2013. 2013. 2013. De 2012 para 2013. Foi. Não era uma limitação da É uma época. coisa Esse é um recente. problema que está surgindo, ainda está. Ainda tá. Aí entra a questão dos jogos independentes. Os jogos independentes são meio que uma contracorrente a isso. Surgida do seguinte, surgida daquilo que você comentou no começo, que é a questão de uma das coisas que proibia de você entrar no mercado de games. Existe toda uma cadeia de você, desde produzir o jogo, produzir a ideia, você desenvolver o jogo em si, botar no cartucho ou no CD ou na mídia em si, vender, fazer o marketing. Isso é uma cadeia gigante. É muita coisa para um grupo pequeno fazer. A questão é que, hoje em dia, vamos lá, vamos enumerar o que a gente precisa. Hoje em dia, desenvolvimento do jogo, assim, a galera da ideia, a gente já tem como, a gente pode botar assim, take for granted, porque a gente tem muita gente com boas ideias, e tem gente que realmente estuda design por conta própria, faz estudos de design emocional por conta própria, por aí vai. Tem uma galera que faz experimentação sozinha, ou seja, a gente tem um povo com boas ideias e o povo com procedimento de desenvolvimento. A gente precisa de ferramental para produzir realmente o jogo. Softwares para você produzir não só a parte de engine gráfica, a parte de processamento, inteligência artificial, som, arte, todo esse software existe e é bem mais acessível. Tanto para desenvolver quanto já feito. Existe muita coisa montado, existe muita coisa já pronta que você pode utilizar e colocar por cima a sua ideia. Eu acho que Na parte mecanicamente. a questão das plataformas de distribuição é que mudaram. Exatamente. Aí a gente chega lá. A gente ainda está no desenvolvimento, a gente está subindo. Você lembra daquela escala que eu fui de cima para baixo? A gente está de baixo para cima agora. Ou seja, desenvolvimento a gente está bem suprido. Então a gente começa a entrar no que antes era o território proibido dos publishers. Mídia. Hoje em dia a gente vive na era da distribuição digital. A internet hoje em dia é de altíssima velocidade e de altíssima disponibilidade. Você manda uma coisa, bilhões de pessoas veem. Então você não precisa mais da mídia física, você pode simplesmente fazer um download. Então você não precisa mais ter uma fábrica para produzir mídia, você não precisa mais printar realmente, você não precisa mais fazer a mídia física, você não precisa mais fazer caixa, você não precisa mais fazer nada disso. Uma caixa, você deixa de ter um CD para armazenar o seu produto. Você não precisa ter você tira da cadeia de produção do jogo fábricas inteiras. Então, isso já é um peso imenso tirado das costas do pessoal do desenvolvimento. O que mais que falta? Marketing, hoje em dia, mídias sociais. Você pode fazer marketing via mídias sociais a um custo muito pequeno e com alcance muito maior do que antigamente uma campanha de marketing televisionada. Viralização, né? Tipo, esses jogos independentes começaram e focaram muito nisso, assim, né? Tipo, boca a boca, né? Sim. Eles meio que... Distribuição através de outras pessoas. Outras pessoas famosas jogavam e esse jogo se popularizava. O jogo tava no canto de joguinhos online, então a galera, todo mundo jogava, percebendo que era uma boa ideia, não, vamos expandir isso aqui. Às vezes nem precisava ser uma pessoa famosa, às vezes tipo uma rede social tava falando muito sobre tal jogo. O Reddit hoje em dia o Orkut antigamente, o Facebook agora. Alguém dizia, esse jogo aqui é legal. Aí várias pessoas começam a jogar e várias pessoas dizem, esse jogo é legal, vai se expandindo. Exatamente. E agora a gente chega no último ponto da escala, que é o dinheiro. Esse veio a ser um problema durante muito tempo, mas hoje em dia ele está se solucionando de maneiras distintas, mas que várias delas estão dando certo. São lá dele, se solucionando. Assim, a gente vai desenvolvendo. A gente vai desenvolvendo, vai. A gente vai desenvolvendo isso. Essa não é perfeita. Dando certo porque a gente está vendo os jogos serem produzidos. A gente não está contando a quantidade de cadáveres que estão lá embaixo que não conseguiram chegar até o fim. Mas do mesmo jeito que na cadeia de
jogos de grande porte, a gente também não está considerando a cadeia de cadáveres lá embaixo que não conseguiram chegar na mesmo antigamente, quando ainda tinha indústria para produzir jogos, existiam muitos jogos que não eram jogados. Ninguém conhecia também. Nem fazia ideia, tanto é que, justamente porque o jogo era físico, não tinha jeito do jogo chegar nas pessoas. Sabe? Principalmente a gente falando aqui do Brasil, ou o jogo vinha pela Tectoy, ou vinha pela Panasonic, ou não vinha. Ou vinha pelo mercado cinza. Então, falando dessa questão de dinheiro, no caso, né? Sim. Tem várias coisas que são... O dinheiro, aí chega Vamos puxar o dinheiro, a Sim. idade dos Kickstarters, é isso que você está querendo chegar? Sim, Não? também. A questão do dinheiro é o seguinte, tem maneiras diferentes que estão surgindo, mas elas estão se provando efetivas de um lado, de outro, coisa assim e tal. As maneiras mais populares que estão se formando hoje em dia são crowdfunding, que você começar uma campanha através de um portal, por exemplo, Kickstarter, Catarse, Indiegogo, que são portais que... Steam Greenlight, já entra outra questão. Aí entra outra questão. Eu vou chegar lá. Mas o crowdfunding é o seguinte, é você fazer com que os fãs, os potenciais jogadores do seu jogo, banquem o desenvolvimento do jogo e tipo, os investidores iniciais, assim, os jogadores passam a ser investidores e os investidores iniciais ganham certos privilégios. Eu acho interessante disso é que tipo, você já tem você vai o usuário dizendo com o dinheiro o que é que ele quer. Que é justamente o que antes do jogo o que é que existir, ele quer, quais são as características que ele quer no jogo. Você sabe porque o dinheiro que ele vai investir vai fazer com que ou sobreviva ou não aquele projeto. É a questão do vote com carteira. O vote com carteira era um problema na era publisher, porque mesmo que você tentasse votar com a carteira, opções que você tem para votar, exatamente, como se fosse uma eleição amarrada já. E às vezes você ser um cara e pior que ele. E às vezes você simplesmente não tem outra opção para votar. Você simplesmente fica lá, abstendo e mesmo que se votasse, ainda era a cargo da publisher, dizer o que é que ela queria. É que nem você quer Coca-Cola ou quer Fanta, tanto faz tudo da Coca-Cola mesmo. Então acontecia muito disso. Mas com o crowdfunding você tem um negócio muito mais direto. Se o jogo conseguiu um funding suficiente para ser distribuído e ir ao ar, você já tem primeiro você já tem o dinheiro, segundo você já tem os fãs, você já tem os jogadores. E se o jogo sair bom e os jogadores realmente continuarem empolgados, você já tem como bancar a sua empresa, você já tem como bancar sequências do jogo, ou jogos diferentes, feitos pela mesma equipe. Quais seriam outras formas, no caso? Que você falou outras formas seriam o seguinte, visando esse pessoal que produz independentemente, tinha uma galera que produzia no modelo de pague o quanto quiser. Antes de existir realmente o crowdfunding estruturado, que é o Kickstarter, o Catarse, o Indiegogo, o que existia tinha muita gente que fazia o jogo, divulgava de maneira viral, divulgava em fóruns, divulgava da maneira que queria, de forma online, e dizia, olha, tá aqui o jogo. Um jogo baseado em doação. Eu quero, se você quiser doar pra mim... Baseado em doação, o jogo tá ali, se você gostou do negócio... se você gostou, ajude a nossa empresa se você gostou, pague tanto. Então, às vezes o cara nem botava um preço sugerido, era simplesmente pague o quanto quiser. Aí daí isso acabou meio que custeando jogos que eles eram jogos de baixo orçamento, mas que por não terem um publisher nas costas ditando o que eles tinham que fazer, um ou outro daqueles jogos acabavam viralizando como jogos extremamente inovadores e que viam muito a superfície. Agora, essa inovação estava relacionada mais com o quê? Com a interação, com o quê? No começo não foi nem inovação. No começo foi simplesmente jogos antigos, tendências de jogos antigas voltando. Ou seja, coisas que o pessoal queria. Não jogo de nicho, eram coisas que o povo queria, mas que as métricas matavam. A gente tinha muita gente, velho, faz muito tempo que eu não jogo um bom jogo de plataforma, no estilo tal. Como tá o jogo. Da maneira que tá o jogo, mas eu não quero jogar o mesmo jogo de sempre, porque eu já sei como passar do jogo inteiro. Eu quero outro jogo, só que daquele tipo. Aí, resultado, como ninguém estava produzindo, o pessoal independente simplesmente foi lá e fez. E o pessoal foi lá e comprou. Resultado, isso começou a borbulhar jogos independentes de sucesso.
E aí, alguns jogos começaram a brilhar, não só pelo fato de atender uma necessidade vigente, mas atender a uma necessidade, atender de uma maneira nova, atender necessidades que eles viam que o jogador quer alguma coisa, mas não, mas a gente quer algo novo, mas algo focado na gente. Então, isso passou a ser um negócio centrado no usuário, e aí a gente volta para aquela discussão inicial. Tanto centrado no usuário, porque foi feito pelo usuário. O usuário que tem um grupo de amigos que, pô, velho, nunca mais a gente jogou um joguinho tal, parecido com tal, pô, velho, total, velho. O pessoal pegou. Uma coisa interessante é ter o próprio jogo como plataforma, né? Você não criar o jogo, você tipo, por exemplo, você tem o Minecraft, que tem milhões de jogos baseados no Minecraft, usar o Minecraft como plataforma. Sim, mas aí a gente, a gente entra na questão dos jogos que... São sandbox? Sandbox. Sandbox e comportamento e uso emergente. Isso aí também renderia outra mesa redonda completamente separada. Mas voltando à questão de outras maneiras de se conseguir dinheiro, publishers começaram a perceber isso. Alguns publishers começaram a perceber que esse pessoal mais próximo do jogador tinha potencial e que podia trazer potencial, visão positiva para a marca. A Sony fez muito isso. A Sony nessa última, na E3 do ano passado, eles ganharam aspas a E3, como o pessoal estava dizendo que a E3 era uma competição entre a Sony e a Microsoft. A Sony ganhou a E3 quando eles disseram: o PlayStation 4 vai ser uma plataforma aberta a desenvolvedores independentes que queiram publicar no nosso jogo. Eles vão ter, a gente vai custear a parte de distribuição do jogo e tudo mais por nossa conta. Vocês fazem o jogo, botam na gente, a gente deixa livre para vocês botarem o jogo aqui. E vocês vão ter o canal de divulgação de vocês e tal, e vai divulgar vocês na nossa loja e tudo mais. Ou seja, publishers começaram a ir atrás dos independentes. Aí entrou também Steam Greenlight, que o Steam, que é um portal hoje em dia um portal de vendas de jogos, é uma publisher. A Valve é uma publisher. Então, o Greenlight é uma bandeira, é um sinal verde, literalmente, dos jogadores dizendo: não, eu quero esse jogo. Aí a Valve diz: tudo bem, a gente vai deixar vocês desenvolvedores, venderem esse jogo aqui. Pois é. E aí isso gerou jogos de sucesso imenso. Então, Não precisa nem se dizer jogos de sucesso imenso. Mas rapidinho. Mas jogos que venderam. Exato. Exatamente. Um jogo que vendeu tipo 100 mil cópias, um jogo que vendeu 10 mil cópias, tá ligado? O suficiente para fazer com que a equipe não falisse. Exato. Ou até mesmo gerar uma renda para a equipe mesmo. Tipo um começo para a equipe. Exatamente. Fez com que a equipe se mantesse no ar. Enquanto que lá em cima no mercado AAA, eles estão fechando estúdios a rodo. Ano retrasado foi recorde, parece, de fechamento de estúdios. Eles estão mantendo uma renda, porque assim, não necessariamente você precisa vender para o mundo todo, no caso. Você quer vender para aquelas pessoas que querem o seu jogo. É o suficiente para mandar o seu pequeno estúdio ali. Exato. Tipo, para você poder fazer um próximo. São jogos como se fosse de nicho. Tipo, certas pessoas têm a necessidade daquele jogo, mas não tinham como ter acesso, porque os AAA da mídia nunca iam fazer aquele jogo. É uma questão de se torna uma questão engraçada pelo seguinte: se torna um negócio autossuficiente do ponto de vista de que o jogador está satisfeito porque ele não está pagando $60, que é o preço padronizado no mercado do AAA, ele está pagando uma quantia menor para um jogo da qualidade boa e atendendo ao que ele quer. Então o jogador está satisfeito. O desenvolvedor está recebendo a renda que ele precisa para custear o jogo que ele está fazendo, o próximo jogo dele e sustentando ele, tipo o café da manhã dele, o jantar, o almoço e o que ele mais quiser da vida. Ou seja, tá todo mundo, se torna um ecossistema onde está todo mundo satisfeito. Você não precisa ter uma grande corporação para pegar dinheiro. Com relação como estava acontecendo antes no mercado AAA. Isso daí acontece mais porque justamente essa galera que faz esses jogos menores, eles é um time pequeno. Eles não precisam alimentar zilhões de bocas, não. Às vezes é só um cara. Às vezes é só um cara. Uma equipe com 15 pessoas já é considerada uma equipe grande, tá ligado? Muitas vezes dentro dessa própria equipe, muita gente faz mais de uma coisa. Aí vem a questão da disciplinaridade da coisa, né? Tipo, esses pequenos estúdios fazem porque, tipo,
você vai fazer um jogo você precisa ter várias disciplinas para você conseguir fazer um jogo decente, no caso. Você precisa do design, do design gráfico, você precisa do programador, né? E às vezes você não tem tanta gente, você não tem os recursos para ter todo mundo, no caso. Você não tem como contratar ou até conhece. Tanto que se você for ver, por exemplo, dentro da equipe de arte de um jogo grande, você vai ter artistas só para textura, artistas só para background, vários artistas empresas grandes e tal, vai ter você vai ter várias artistas pessoas, muita gente para uma equipe de um setor só. Exato. Uma equipe independente, uma equipe pequena, você vai ter um cara artista acumulando, você vai ter uma pessoa acumulando vários setores. você vai ter. Vocês acham que essa questão, tipo, uma pessoa ter conhecimento de várias áreas, assim, você acha que é um benefício, no caso, para mim? Assim, tipo, esse profissional, você acha que ele é mais capacitado? Sim. Meio que, na verdade, isso é uma necessidade. O designer por si só, e a gente volta para a Mas não design. deixa de ser mais capacitado. O designer por si só, ele deve ser aberto a essa essa capacidade de trabalhar com. Aí entra a questão do termo. Existe multidisciplinaridade e existe interdisciplinaridade. Multidisciplinaridade quando você tem múltiplas disciplinas atuando para um mesmo produto. E interdisciplinaridade quando você tem essas disciplinas atuando uma em relação à outra para ajudar no mesmo produto. Quando você tem, por exemplo, psicologia trabalhando junto com o User Experience para você fazer o controle do jogo, ou a interface do usuário, ou você tendo... Ou simplesmente o fluxo do jogo. É. Não precisa nem ser uma coisa mais visível assim, mas simplesmente alterar uma coisa no jogo para fazer o jogador pensar de outra maneira. Prender o jogador ao jogo. Fazer com que ele se sinta agrade o jogo, que prenda que ele não tenha isso. Foi, por exemplo, o primeiro Dead Space foi feito usando uma equipe multidisciplinar que envolvia gente de psicologia e gente de medicina. Um jogo de terror, Dead Space. Não, eu não sabia da parte de medicina. Medicina foi o seguinte, eles investigaram a anatomia de acidentes de trânsito para poder fazer os zumbis do jogo. É sério, eles tiveram inspiração na vida real, tipo, o que assusta realmente as pessoas. Então eles foram, acidentes reais. Então como é que a gente vai fazer zumbis mais aterrorizantes? Então eles foram falar com o pessoal de medicina do veículo, acidente de carro, quais são os tipos de acidentes mais comuns, tipo de ferimentos e tal. E assim eles conseguiram produzir um jogo de terror inovador para a época. Não é um jogo de terror só usando coisas que a gente conhece, fantasmas, clichês, fantasmas, zumbis, e existe uma ironia no caso do Dead Space, porque ele foi um jogo de terror inovador, porque ele usou a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade a favor dele e criou uma franquia nova de jogos de terror imersivos, baseados na emoção do jogador e que faltava, esse gênero estava quase morto. E não um joguinho que desse um sustinho, Isso a gente vai voltando, né, para o usuário, no caso, né? Esse foco maior ao usuário. Exatamente, mas o problema foi, esse jogo foi lançado pela Electronic Arts, que é uma empresa grande. Então eles viram que, eita, Dead Space vendeu pra caramba, mas a gente quer fazer um Dead Space 2. Mas hoje em dia o que está vendendo mais é jogo de ação. Vamos pegar o nome do Dead Space e botar mais ação? Resultado. Virou outro jogo. Vai ser lançado Dead Space 4 e ninguém tá dando a mínima. Ninguém já dava a mínima pro 3. Porque é um jogo de ação que não tem mais nenhum elemento do jogo original. Eles pegaram uma ideia, olharam as métricas. Essa agora é a nova tendência. Vamos pegar esse nome que eles transformaram. Eles pegaram um negócio que começou design focado no usuário e transformaram em design focado no produto e mataram o próprio produto porque as vendas de Dead Space caíram muito. Então existe tipo a inovação no caso, né? Existe tipo esse foco no usuário. O problema é que tipo quando você consegue um caso de sucesso, eles voltam para aquele paradigma antigo, né? As empresas grandes eles voltam para o paradigma que as empresas grandes sabem fazer hoje em dia, que é ter uma lista de coisas e bota tal coisa, vamos apertar esse checkbox aqui, que esse checkbox vai ser a coisa que a gente quer no jogo. As características que fizeram aquele jogo ser um sucesso não estão mais no próximo. Ou simplesmente a característica nova que eles botaram não mescla direito.
Dead Space foi Foi exatamente isso. O jogo de terror, ambiente e tudo mais. Ah não, vamos botar mais pra ação, vamos botar mais pra... Vamos virar um brucutu anos 90 e meter bala em todo mundo. E eles mataram o jogo quando eles transformaram o Dead Space 3 em um jogo de 2 jogadores. Eu já joguei jogos de terror de 2 jogadores. Não, mas Dead Space, como um jogo de 2 jogadores, ficou terrível. Justamente, não funciona. Ele tinha uma ambientação focada em solidão. Era um protagonista mudo, num ambiente mal iluminado, onde você tem um sentimento inerente de solidão do começo ao fim do jogo. No Dead Space 3, é um jogo cooperativo, onde você tem 2 jogadores jogando ao mesmo tempo, e onde você pode, como você pode manipular objetos em tempo real, você pega o cadáver do monstro que você acabou de matar e mexe ele feito uma marionete na frente do outro jogador. Perdeu o clima de terror, vira piada. Você pensando É caso sério. tipo, você tinha um jogo, ele fez sucesso, mas eles não sabiam o que é que estava dando sucesso no jogo. Exato. Eles não Eles estudaram o perderam a usuário noção. para entender o que é que o usuário gostava daquela situação. Foi o que aconteceu com a Square Enix. Aham. Don't go there! Foi o que aconteceu com a Square. Eu sinto sua dor. A Square Enix foi a empresa que fez o famoso Final Fantasy. Que Eles estavam. foi o Square deu boom de jogos de RPG. Se deu boom, Foi o que fez o em inglês. o que explodiu mais ainda é jogo japonês aqui. O que você fez aprender inglês foi lá de novo. Aí, eu vou explicando rapidamente pra gente não estourar só falando da história da Square. Mas a Square Enix, a Square, na verdade, antes de ela se fundir com a Enix, era uma empresa que estava falindo e eles produziram um jogo inovador que eles chamaram de Final Fantasy, que era exatamente a esperança final deles, senão eles faliam. E o jogo fez sucesso, era um jogo de aventura, que contava uma história bastante imersiva, onde você tinha uma certa você tinha liberdade de escolha, era uma aventura onde tinha heróis diferentes, tinha uma narrativa, história, mas o jogador tinha liberdade de escolher por onde ele queria ir. Mas também. Existia um caminho. Mas existia Existia um caminho, só que existia tipo. escolhas significativas. Existia existia todo um range de outras escolhas que você podia fazer. Exato. Aí, resultado, isso fez sucesso. E quando foi passando o tempo, eles foram falando Final Fantasy 1, 2, 3 e tal. Quando eles chegaram na época do PlayStation, eles ganharam a capacidade de botar gráficos bonitos, renderizados em 3D e tal. Isso virou a marca central do Final Fantasy, aqueles visuais e tal. O problema foi, a partir daí, quando do Final Fantasy 9 pro 10, eles acharam que a chave do sucesso deles era o visual. Aí começou a virar filme. Começou a virar filme interativo com história ruim. Tanto que o ápice da bosta foi o Final Fantasy XII, que foi um jogo que tentou fazer uma mescla de mecânicas de vários jogos diferentes. Tinha uma história terrível, personagens lastimáveis. Não eram carismáticos. E que jogou o nome Final Fantasy lá no fundo. Eles só vieram acho que com isso entra na importância do design dos jogos, é que você tem que se relacionar emocionalmente com aquele jogo, você tem que se imergir naquele jogo, né? E você tem um... Que era uma coisa que o Final Fantasy fazia muito bem. E fazia muito bem. Outros jogos também, como falou, Dead Space, né? Essa noção de imersão é uma coisa muito complicada de se fazer, né? E aí, o design de jogos é muito importante para isso, no caso. Aí eles deixaram, como a Square deixou de imergir o jogo, assim, eles começaram a fazer o mundo deles. Eles deixaram de fazer o mundo em que o jogador vai gostar de se imergir. Eles, não, vamos fazer esse mundo grandioso aqui, que é o mundo que a gente quer, mas aí os jogadores chegam, olham pro mundo e dizem, que merda. Não gostei. Não se sente parte. Não se sente parte do mundo. Aí, e a gente vendo a evolução de tecnologia hoje em dia, a gente falou da questão dos recursos gráficos aumentando. Mídias, tem formas de interação diferentes. Aí a gente entra no nosso tópico, que é paradigmas de interação diferentes. É porque chegou um ponto em que os gráficos, mudar o gráfico, aumentar o gráfico, já chegou a um certo limite, vamos dizer assim. Não é mais um diferencial. Não é mais um diferencial, já é o esperado, vamos falar assim. Exato. Às vezes não é nem o esperável, porque muitos jogos independentes fazem sucesso independente da qualidade gráfica. Existem muitos jogos que fazem sucesso hoje em dia que são tipo cubos. Thomas Was Alone. Mas não, Thomas Was Alone se você presta atenção nesse exemplo que você vê, Thomas Was Alone, ele tem todo um design por trás, tá ligado? Exato.
Tem. A parte gráfica do jogo interage com o design, como você interage com o cliente. O mundo dele É bem estudado isso. O mundo dele é conciso nele mesmo. Tudo no jogo é conciso nele mesmo. O som, rapidinho. Isso daí é meio que um paradigma de design também. Que você faz a parte mais importante do que o todo. Porque a partir do momento que você muda uma parte, você está mudando o todo. A galera fala disso daí muito de Gestalt, que é uma coisa da psicologia de como você percebe as coisas, que a gente percebe as coisas pela parte. Eu vou reconhecer você porque eu sei que tem uma entradinha aqui na cabeça, o olho mais ou menos assim, tá, tudo mais, tá ligado? Juntar as partes para fazer um todo, como o siso em si, é muito mais importante do que simplesmente fazer um todo. Sabe? É o caso do primeiro Dead Space, que todas as partes dele se conversavam muito bem, e pro 2 você colocou uma nova parte que não conversava muito bem. Que não fazia sentido com as outras. Exatamente. E assim foi seguido, por exemplo. Para ter uma ideia, teve então um jogo... achando que isso é inovação. Tipo, pegar o que existe e meter algo novo lá e acabou. Teve um jogo que eu estava Frankenstein, testando... né, que são pedaços de coisas que funcionam. Sim. Colocadas junto num contexto que não faz sentido. E, ao mesmo tempo, jogos que são Frankensteins de coisas que, da maneira que juntaram, deram certo. Por exemplo, teve um jogo que eu estava testando 3 semanas atrás, o Freedom Planet, que eles fizeram justamente isso. Eles pegaram elementos de jogos de plataforma dos anos 90 que davam certo, que a gente tem aquele foto nostalgia, mas eles amarraram de uma maneira que o todo é conciso. O todo faz sentido e é divertido. O resultado, o jogo ficou muito bom. Inclusive é um jogo que dá vontade de você jogar várias vezes. Tem aquela questão das escolhas significativas, tem a questão de você ter sempre algo novo para ver quando você joga, enfim. São características que vão do design do jogo. Não vão da questão... Independe do que você usou por baixo de programação da plataforma que você usou, o bom design está presente ali. Isso vende mais, muitas vezes, do que o jogo usou engine tal, ou em prol de engine tal. Se o resultado final foi bom, isso às vezes vale muito mais do que qual foi a linguagem. A gente começou a falar foi da questão de interfaces diferentes, né? Tipo, tá surgindo agora também na moda Oculus Rift, você tem realidade aumentada, maneiras diferentes de você interagir com o jogo, né? Vocês acham que você acha que tá funcionando, que não tá? Não sei. Quais são os problemas, assim? O problema é o seguinte, o problema volta de novo a questão do design centrado no usuário. O que é importante num jogo? O importante no jogo é a experiência. Não interessa se você vai socar na mão do jogador algum instrumento novo, não interessa. Ou aqueles sensores de movimento do justamente por isso que o Wii fez um sucesso gigante, porque ele botou um novo paradigma de interação e soube usar ele. A tecnologia existia, mas ninguém fez. Tanto que a Power Glove deu errado. A Power Glove deu errado por 2 motivos. Primeiro, ela não era... pelo mérito dela, ela não era boa, a percepção de movimento dela não era boa. Era uma tecnologia que não estava sendo muito... Não estava desenvolvido o suficiente. Não estava desenvolvido o suficiente. E não havia jogos que fossem interessantes o suficiente para o uso da captura de movimento. A tecnologia não era o suficiente e fizeram jogos que não utilizavam direito. O que foi completamente diferente em relação a... É fácil você trazer também para a situação agora mesmo, né? O sucesso que ele teve, o PlayStation teve muito pior. O PlayStation tentou fazer sucesso, mas não tanto sucesso. Ele teve um contexto totalmente diferente, jogos diferentes. Exato. Essa coisa é legal, vamos pegar isso, mas não fizeram jogos que pegaram a tecnologia, mas não fizeram o uso da tecnologia. Aí a gente vem um exemplo que deu problema interno, que é o Kinect. O Kinect teve um problema interno, que foi o seguinte, o Kinect em si é um aparelho maravilhoso do ponto de vista de engenharia. O problema ele deu muito certo para nichos muito pequenos, nichos bem localizados de jogos. Exato. Por exemplo, ele redefiniu completamente jogos de dança. Exato. Jogos de dança eram baseados, o paradigma, como é que era a interação com jogos de dança? Era um tapete que era na verdade... Era acertar padrões e ritmos. Não, como é que você interagia qual era a interação do seu corpo com o jogo? Era uma versão maior do joystick. Eram 4 botões grandes no chão que você ficava apertando na hora certa. A dança vinha por quê? Porque você estava dançando, você começava a sentir o ritmo
e a música... você tem que mexer E atrás. você tava numa festa, tá ligado? De repente você tava numa festa. Aí, no que é que o Kinect redefiniu? Você, ao invés de estar apertando os botões no chão, você está usando o corpo inteiro. Você está usando passos de dança mesmo. Sim, exatamente. Aí, resultado, isso gerou maneiras de interação diferentes, não só do jogador com o jogo, mas do jogador com outro jogador. A gente viu isso na Campus Party. Tinha um monte, a parte onde eles botaram, o lugar onde eles botaram o pessoal jogando jogos de dança do Kinect, tinha mais gente do que muita palestra. Né? Era um Kinect, as pessoas jogando no palco e um monte de gente. Um monte de gente Mas aí você acompanhando. acha que, tipo, Se tornava divertido para os jogadores, porque e se tornava eles divertido para quem via o jogo. porque eles pegaram a tecnologia que existia Aí, voltando Claro. ainda dentro do exemplo do Kinect, fazendo a contrapartida que eu queria dar, teve esse exemplo muito positivo, mas aí a Microsoft quis usar o Kinect para tudo. Pra tudo. O problema é que esse mesmo paradigma de interação não sincronizou bem com outros tipos de experiência. Mas vocês Aí eles acham tentaram, por exemplo, fazer um jogo de tiro com a mão. Deu errado. O trailer do Kinect mostrava a pessoa dirigindo. Jogando skate. Sim, e isso deu super errado. Mas você acha que o problema é a gente, tipo, porque é uma tecnologia nova, a gente não se adaptou ainda a ela? Ou são jogos que são inerentes àquele tipo de... Na verdade é o seguinte, não é a questão de a gente se adaptar à tecnologia. Tanto que A questão é ter quer fazer um tecnologia. Quer fazer um teste desse jogo para uma criança de 6 anos. Se ela conseguiu jogar, o problema não é a tecnologia. O problema é o seguinte. Tipo assim, eu não consegui um tipo de interação Não, boa o suficiente para o você problema jogar não é- no caso. o O problema- problema se conhece, é uma coisa nova no caso. Mas Não é tem claro, muito dizer, Zé, dê deixa eu isso para uma criança de 6 anos e você vai ver que o problema não está na tecnologia, o problema está no uso dela. falar. Tanto é que a gente tem uma interação muito boa para jogo de tiro que a gente encontra no GameStation. A gente tá lá. São simplesmente um aparelhinho. E é o sistema mais velho, vai ver da época de Duck Hunt, que era um jogo do Nintendo original. Nintendo original, 1980. É uma interação antiga que até hoje funciona bem, tá ligado? Só que foi um paradigma que não deu certo para aquilo. O jogo de corrida, você mexer com a mão no ar, isso não deu certo no Wii, onde você tinha um volante. Inventaram uma armação onde você encaixava o Eles controle pegaram do Wii e usava o acelerômetro. Deu errado, por quê? Porque você não tem feedback. E feedback Você não tem um feedback físico. Você mexe o controle, mas o feedback físico é inerente à experiência de você dirigir com o volante. Ou seja, eles pecaram em tentar socar um paradigma de interação numa experiência que não se adapta com aquele paradigma. E eu ainda faço uma objeção, porque a gente já tem o paradigma de interação com o volante há muito tempo também. Sim. Eles tentaram fazer no Wii, no caso, só que Tentaram simular um outro paradigma numa outra plataforma, só que faltou coisas. Porque hoje em dia a gente tem o volante com vibrador, o volante vibra. Volante com outra coisa interessante, que é force feedback. Force feedback, Ele exato. tem um motor que, se você bateu numa parte da pista mais dura, ele empurra a sua mão para o outro lado, a suspensão do carro. Esse paradigma já existia há tempo e ele simula muito bem a emoção que você vai ter lá Quando você bate o carro. do lado de dirigir. Adoro simular até o carro. Pá! Ele já simula muito bem a sensação de dirigir e mais próximo disso usando outro paradigma, só se você for usar aquelas luvas de simulação áptica que exigem uma armação gigante por fora. Você não vai fazer isso para um jogo que isso é proibitivamente caro. Pois é, e falando de outros paradigmas também, eu vejo que o problema, não o problema deles, mas o grande empecilho é esse paradigma chegar nas pessoas, essa forma de interação chegar nas pessoas. Então a Oculus Rift, que tá aí a nova tecnologia, vamos vendo o que é que vai fazer com isso. Exato, tá aí fazendo sucesso, com um monte de gente falando, só que minha gente, ninguém para pra pensar que isso daí ainda tá em beta. O Oculus Rift é uma coisa em desenvolvimento ainda, tá ligado? E também tem outra coisa, nem todo jogo se dá bem no Oculus Rift. Nem todo jogo se dá bem. Nem toda experiência se dá bem com... Se dá bem com determinado. Eu tô vendo padrão assim, é a questão da generalização, né? Às vezes tem uma coisa que funciona, mas aí, teve um estudo, teve não sei o que, procurou o usuário, funcionou. E aí a pessoa pensa aquele ali e tenta colocar em outros contextos, assim. Não tem o mesmo trabalho. Isso funcionou para isso, vamos usar isso para tudo agora. Exatamente. Não funciona! Tem que haver um processo de
design, não é simplesmente, deu certo para isso, É. transplantar isso sem um processo pensado de design. Vai funcionar. Não vai funcionar se você... É muito difícil, na verdade, funcionar se você puxar um negócio de um lado e colocar no outro sem refazer todo o processo. Não é exatamente. Você nem revisar. Você quer testar. Uma outra mídia de interação interessante que a gente vê muito em celular, que é a questão de realidade aumentada, tá ligado? Tem jogos que já fazem uso disso. Usando a câmera, uma imagem no chão, mas no chão você vê, aí, tipo, aparece a imagem em 3D ou alguma coisa, uma imagem renderizada daquilo que está no chão. Exato. Ou até mesmo um prédio, ele captura um prédio e transforma o prédio em alguma coisa, tá ligado? Você consegue fazer um jogo de realidade aumentada de tiro? Talvez. Se você estudar como fazer isso, se você testar várias vezes, é justamente isso. Design de interação tem que estar ligado com a interação, com iterar. Aí você pode pegar uma ideia e jogar. Tem um jogo de tipo, existem, nesse ponto, existem dois tipos, assim, jogo de realidade aumentada tem a mesma sigla de um outro tipo de jogo, que é jogo de realidade alternativa. Nesse tem RGs, tem um RG de Augmented Reality Games e de Alternate Reality Games. Um exemplo que mistura inclusive os dois, ironicamente, é o Ingress, da Google, que surgiu inclusive sem deixar claro que era da Google, mas ficava claro que era da Google quando você precisava ter uma conta Google para jogar. Mas o Ingress, ele se divulgou, toda a divulgação do Ingress foi feita como se ele fosse um conflito real, de uma tecnologia real, com duas facções reais. E o que é que ele usa? Ele usa um aplicativo no celular que não diz em momento algum que é um jogo, ele se leva a sério. Sim. E ele usa o GPS, no caso ele usa a geolocalização do seu celular, que usa GPS e redes de telefonia, e usa a bússola interna dele para você conquistar territórios, para você conquistar lugares para sua facção, farmar recursos e tudo mais. É um jogo que deu certo, é jogado até hoje com muito sucesso. Mas foi divulgado como jogo. Não foi divulgado como jogo, mas viralizou, ou seja, foi uma experiência que foi bem montada desde o começo. Foi uma experiência montada desde da plataforma que vai ser usada, no caso celulares, Android. Eles estudaram todos os recursos que teriam no celular Android padrão. Eles estudaram a maneira de interação, que maneiras a gente tem que o usuário vai interagir com o jogo e com a plataforma. E como é que ele vai interagir com o mundo? Então, como é que a gente vai fazer o jogo ser seguro para o mundo? Então, os lugares onde tem os objetos de captura geralmente são pontos de referência na cidade, que vão estar movimentados, por exemplo, uma praça, um monumento histórico, um museu. Tanto é que, pelo ponto ser importante na vida real, ele também vai ser importante dentro do jogo. Sim. Tipo, faz sentido essa coisa, tá ligado? Não é simplesmente uma rua vazia, eu sou dono daquela rua vazia. Que não tem nenhuma importância na vida de ninguém. Falando nessa questão da experiência, graftar a experiência de instalar, capturando pontos, etc. E já fazendo um rápido adendo com um ponto que a gente viu lá atrás, Carmen Sandiego. Sim. Onde está Carmen Sandiego? Eles podem estar em qualquer lugar, o mundo é o seu lar. A experiência de Carmen Sandiego é de você ser investigador, receber as pistas e com aquelas pistas você tem que pesquisar sobre aquelas pistas. Tanto que Carmen Sandiego vinha, muita gente não sabia, porque nem todas as locadoras tinham ou liberavam, mas o cartucho de Carmen Sandiego vinha, ou o CD, se fosse para computador, ou disquete na época antiga, ele vinha com um livro. Mas não era um livro guia walkthrough que te dava todas as respostas. Era tipo uma mini enciclopédia do tipo país tal, a moeda do país tal é tal, ponto de referência tal e tal, momentos históricos são tal e tal, ele é famoso por tal coisa. Só o jogo te levava a pesquisar esse tipo de coisa. E isso a gente volta a um outro ponto. Isso é um jogo educacional bom. Carmen Sandiego era um excelente jogo educacional. Isso é uma pessoa. Nós somos jogos educacionais. Eles
Eles causavam a imersão da pessoa naquele universo com a narrativa dele. Tudo faz sentido no contexto do jogo. O jogo é autoconsistente e ele ensina não só sobre si mesmo, mas ele ensina conteúdo que vai ser útil para a pessoa no mundo real. Ele ensina história, ele ensina geografia, ele ensina capacidade investigativa, ele ensina geopolítica, ensina muitas coisas extremamente úteis para conteúdo de sala de aula. Num jogo que não foi divulgado como jogo educativo, mas ele é um jogo educativo. Carmen Sandiego, inegavelmente, é um jogo educativo, sempre foi. E ele voltou, tipo, agora como jogo do Facebook, até hoje eu jogo. Eu não tô lá jogando direto, mas até hoje eu jogo, aí abro a Wikipedia pra ver alguma coisa e, meu irmão, o que é isso, tá ligado? Para finalizar, qual é a situação de quem quer participar desse tipo de discussão, assim? De quem quer aprender design, quem quer ter um conhecimento maior sobre isso, para quem estuda aqui no centro de informática? Assim? Então, né? Primeiro passo. O sim. Faça coisas fora da academia. A gente tá na academia, tipo, faça as coisas que você tem uma ideia de algum pequeno aplicativo, procure mesmo como é que você vai fazer isso em casa e vai exercitando. Até porque, como a gente tem, todo mundo sabe que a gente tem um problema seríssimo com a grade curricular, assim. Na verdade, grade curricular padronizada dos cursos de computação no Brasil inteiro. Isso é um problema que tem que ser resolvido junto ao MEC. Aqui no SIM, a gente tem pouquíssimas cadeiras realmente onde você tem um contato com o design e ainda assim o crescimento delas, mais para a parte de design do que para a parte de computação, foi relativamente recente. Por exemplo, quando eu paguei projetão, a gente não pagava em conjunto com o pessoal de design. A gente está pagando agora com o pessoal do hoje design. Hoje em dia é junto com o design. Hoje em dia sempre tem, né? Na verdade, todo eles grupo querem tem pelo menos um design. Na verdade, eles querem meio que expandir isso para a federal inteira. O plano deles é expandir a cadeira de projetão para a federal inteira. Desde engenharia biomédica, medicina. Quando começou esse período agora, que eu estou programando o projetão, eles conseguiram pessoas de design e estavam tentando ver gente de administração. Mas nesse período não foi possível. Parece que no período passado. No meu período teve de administração. Não, depois do mês passado eles conseguiram algumas pessoas de administração, mas nesse período não foi possível. No meu período, na verdade, teve um pessoal de fisioterapia, mas foi porque eles procuraram por fora. Tem um grupo da gente que procurou o pessoal de medicina de fora. É de fora, mas não era assim, a gente não era tão incentivado a procurar realmente gente de outros centros. Tanto que o meu projeto, o Arcadia, a gente tinha uma equipe de 15 pessoas. Tínhamos um núcleo de designers, tínhamos 3 designers onde eu chefiava o núcleo de designers, eu tinha sido o criador original da ideia e o grupo de design do grupo, da equipe da gente bateu cabeça com o povo de programação o tempo inteiro, porque naquela época era muito difícil botar a percepção na cabeça de um programador do SIM, porque muita gente do SIM se achava programador, acima de cientista, que design é importante. Resultado, a gente ficou com muitos preguiçosos do grupo, começaram a ter brigas internas, teve um monte de problemas internos que acabou que no final o nosso produto teve um investidor interessado quando a gente acabou de apresentar o projetão e saiu do auditório, o investidor veio conversar com a gente, se interessou, marcou reunião e a equipe se dissolveu. Porque eles realmente não levaram a sério, não levaram adiante. Isso é do problemático que a gente tinha falado já antes, né? Tipo, as pessoas não sabem direito o que os trabalhos, né? A função do design. E isso não deveria ser um problema aqui. Porque a gente está falando naquilo um problema geral, mas isso não deveria ser um problema dentro do centro de informática, infelizmente é. Aí, em matéria de cadeiras que a gente tem aqui, a gente tem, além do projetão, que está em expansão em relação a isso, a gente tem interface, o André Neves, que é do departamento de design. Ele que está trazendo o pessoal do design para cá. Sim. Aí tem interface usuário-máquina, interface humano-máquina, depende dos professores em geral daqui do SIM que trabalham com essa interface de design e computação, ou não são tão levados a sério pelos alunos como deveriam. O professor Alex, infelizmente, acaba sendo um desses exemplos, o professor Geber também. O professor Geber, inclusive, é um dos exemplos de professores que são pouco conhecidos pelos alunos em geral.
Tipo, eu já conversei com muito aluno interessado na área de games que não sabia que existia uma cadeira de games e não sabia que existia o professor Geber Ramalho, um dos maiores especialistas na área de games no Brasil. Eu digo mais porque a Geber não dá cadeira obrigatória, né? A primeira questão é essa. Na verdade, ele dá para projetão. Agora ele está dando projetão, né? Ele antes dava projetão, parou de dar projetão por um tempo e voltou a ser professor. Mas é a única obrigatória dele. E os próprios alunos não procuram. Tipo, e o M acaba pegando um problema porque, da maneira como a grade curricular é feita, o M acaba virando um pedaço de um ciclo de 3 disciplinas que são dadas como se fossem uma só, que é engenharia de software, e gerenciamento de banco de dados. Aí, resultado. Gerenciamento de dados e informação. Gerenciamento de dados e informações. São cadeiras que como são cadeiras que se bota um projeto só para transladar as 3, o nível de dificuldade técnica da cadeira de UM é diferente. O nível de dificuldade técnica de UM é menor, porque UM é mais. As perícias intelectuais que são dadas em UM são diferentes do que os alunos de computação são acostumados. Resultado, muitas vezes eles levam de qualquer jeito, porque estão acostumados a levar com a cabeça de computeiro. Mas tem uma coisa complicada que é assim, por exemplo, quando um aluno daqui do centro de informática vai ter contato com essa questão de design, interação com o usuário, não sei o quê, é justamente quando você está no projetão, você está num projeto maior. Só no final do curso. Quando você já tem que usar. Quando está demais. Você não aprendeu, você tem que aprender antes. Exatamente. É na cara. A gente só está aprendendo. Na minha época era assim, a gente só realmente está vendo quando é tarde demais. E olha lá. Eu só estou vendo agora que eu estou no projetão. Só procurei saber sobre design e tal. Quando eu estou no projetão, fazer um produto. Eu não tinha informação. Mais brincadeira pra dar. Quando eu paguei o M, a Lattes incentivava a gente, tipo, não, gente, tenham ideias novas, procurem pessoas que podem ser usuários das suas ideias, tá ligado? A minha ideia foi um sistema para pessoas com deficiência visual usarem computador, tá ligado? Pessoas com deficiência visual usarem PowerPoint, por exemplo. Eu acho que foi um dos focos principais da nossa ideia. Foi muito interessante, velho. Só que a gente saiu para falar com pessoas que têm deficiência visual, necessidade especial e tudo mais, e foi excelente, pô. Só uma experiência diferenciada, né, do resto das cadeiras que tem aqui. Sim. E que deveria ter em outras cadeiras, tá ligado? Pelo menos dá para ensinar mais cedo, né? Ainda nessa linha de cadeiras que fogem ao padrão, as cadeiras de Geber, a gente tem alguns maiores exemplos de fuga do padrão, que primeiro, que são disciplinas onde o Geber não se coloca como o mestre ensinando conhecimento. São disciplinas altamente, disciplinas de Clinton, o professor Clinton Galamba, que voltou recentemente ao CIN também, disciplinas de data foi palestrante dessa. Foi palestrante da nossa. São disciplinas onde há muito diálogo, há muita troca de conhecimentos entre o professor e aluno. E onde as formas de avaliação, a forma de interação com o conteúdo é diferenciada. A disciplina de agentes autônomos, o ponto alto da fama dessa disciplina foi quando aconteceu aquele campeonato de StarCraft no laboratório. Quando acontece, né? Toda vez acontece. Toda vez acontece. Aí o pessoal fica, que disciplina é essa? Que tem um jogo rolando aqui e todo mundo na torcida. Dois times se enfrentando. Isso é um campeonato de quê? Não, isso é um campeonato de 2 inteligências artificiais que a gente precisa elaborar uma disciplina. Ninguém sabe que é uma disciplina. O pessoal fica achando que por fora que estou jogando, estou brincando. Mas não, exatamente. Isso é bom design. Isso também é boa experiência, boa interface entre o aprendizado e o material de aprendizagem e o veículo de aprendizagem. Porque dessa maneira chama atenção de pessoas que ninguém sabe. Ninguém sabe o que é. Então, mas só começa a descobrir quando vê o campeonato. Muita gente seria o projeto final da disciplina. É o convite para a turma que vem. É o convite para as próximas turmas, que é um campeonato. Você assiste os grupos usando os seus projetos um contra o outro. O povo se empolga e na disciplina que vem tá lá a torcida do campeonato. Aí, próximo período, quem estava assistindo está pagando agora.
Essa é uma disciplina que vai se retroalimentando. A gente estava falando de modos diferentes de passar o conteúdo, de chamar a atenção. Tem uma pessoa muito interessante que ele não é aqui do Sim, mas ele é lá do Porto Digital, Luciano Meira, que é uma pessoa que vale muito a pena citar porque ele trabalha muito com essa parte de aprendizagem, de passar conhecimento, de chamar a atenção da criança, do adolescente para aprender, sabe? Todas as palestras dele que eu já vi, que eu já deve ter visto umas 6, 7 palestras dele, foram sensacionais. Eu fiz uma cara muito feia. Uma cara muito errada. Outro professor a se procurar também é André Neves, que é o chefe do laboratório de estudos em game design lá no CAC. Atualmente está participando da cadeira de projetão com Geber e Luciano. E tem uma cadeira de robótica que ele está dando, que ao invés de estar sendo dada no CAC, ela está sendo dada aqui no Sim. Não sei se são alguns dias ou se é a cadeira inteira mesmo. São alguns dias. Aí, enfim, quem mais? Tem a professora Patrícia também. Professora Patrícia, que não é nem as cadeiras dela são voltadas para o design, etc. Até porque geralmente as cadeiras dela são voltadas para a inteligência artificial. Sim, ela é parceira de projeto de Geber. Exatamente. E, geralmente disciplinas ela reveza com Geber. Aí essa conversa com ela é interessante para você querer alguma coisa voltada um pouco para design. Era um bom começo, era uma boa ponte, sabe? Geber, Alex, Patrícia. Eu acho que é uma boa ponte entre o Sim e o design. E pro CAC, sinceramente. Dá uma passada lá no CAC, conhecer, pra gente perguntar onde é que é o departamento de design. Sair do mundo. Também outra coisa, tem um centro daqui que merecia mais diálogo com o pessoal de design, porque eu no mestrado vi muita gente com muitas ideias envolvendo essa área. Eu disse, pessoal, vocês conhecem o Voxar Labs? Aí o pessoal disse, não. Aí pessoal, é um laboratório que está trabalhando exatamente com o que vocês querem há muito tempo, e assim, há relativamente muito tempo, e eles têm lá um ferramental muito poderoso com relação a isso e um know-how muito poderoso. Eles precisam mais de gente de design dialogando com eles para fazer projetos conjuntos. Há pouco diálogo entre esse pessoal. Há pouco diálogo na universidade entre todos os locais, entre todos os centros. Antigamente a gente tinha um diálogo entre os alunos, né? Que quando rolavam as caloradas, tudo mais, era uma caixinha todo mundo. Mas a calorada hoje em dia é beberrança. Não, a calorada era beberrança. Não vamos dizer que não era, sinceramente. A calorada era beberrança, a calorada era uma farra. Só que vocês são muito isolados. Mas era uma maneira de você fazer se integrar com a faculdade, com o resto da universidade. O que hoje em dia não acontece. Hoje em dia a gente não. As pessoas de cada centro só se relacionam com as pessoas do mesmo centro. Exato. Até porque cada centro tem sua calorada agora, tem tudo mais. Exatamente, é sair do mundinho, é sair da caverna e conversar com a galera de engenharia, e conversar com a galera de fisioterapia, e trocar ideia, não ter medo de conversar sobre, cara, o que é que você faz na vida? Sabe que a gente tem meio que receio de, o trabalho tá lá e tem que ficar lá. Não, cara, você não pode simplesmente ignorar isso. Você não pode... No mundo real não é assim, né? As coisas não são isoladas, né? As coisas não são isoladas. Você tem que procurar saber. Você pode até, no mundo real, deixar o seu trabalho no trabalho. Só que você conversar sobre o seu trabalho é diferente de você estar sentindo a responsabilidade do trabalho nos ombros. Sabe? Conversar sobre o que você está estudando é diferente. A conversa aqui foi bacana. Então eu quero agradecer a meu colega Matheus, Onirê, Gustavo, Felipe. Obrigado aí, professor. Valeu. Pela atenção dada, tá certo? Qualquer coisa, a gente tá aqui. Foi um prazer. Foi um prazer, a gente tá por aqui. Foi um prazer vocês ficarem aqui conosco. No sábado. De manhã. Prazer essa mesa redonda. Eu queria estar jogando Final Fantasy enquanto isso. Droga. Obrigado, essa foi a conversa